ou morto, porque só ele entrava, só o sacerdote entrava. Aí por isso que tem alguns detalhes nas vestes sacerdotais, e aí eu quis ler exatamente ali nesse detalhezinho aqui, onde nós vamos discorrer, né, fazer aqui um apanhado para a gente discorrer concernente a esse detalhe específico. Havia lá nas vestes sacerdotais uma campainha, uma romã, uma campainha, uma romã, uma campainha, uma romã. Era assim. A campainha, porque quando ele ficava lá fazendo todo o trabalho, enquanto ele estava lá se movimentando, fazia o barulho. E as pessoas sabiam que o sacerdote estava lá, vivo. Se caso, né, de repente acabou, ficou silêncio, não tinha mais campainha, aconteceu alguma coisa, vamos puxar o sacerdote. Mas eu quero que você preste bastante atenção nos detalhes. Uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Se fosse só campainha, teria um tipo de barulho. Os músicos aqui vão entender bem. Tem algum baterista aqui? Estou aqui do lado do baterista. Meu consultor instrumental. Ele vai afirmar o que eu vou falar aqui agora. Mas se tivesse só as campainhas, teria um barulho. Mas não tinha apenas as campainhas. Tinha uma campainha e uma romã, campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Então a campainha batia na romã, a romã batia na campainha, a campainha batia na romã, a romã batia na campainha, e o barulho já não era o mesmo que se tivesse só campainhas. Concorda comigo, baterista? Meu consultor instrumental, musical. Então, tinha ali, e agora o barulho tinha mais harmonia. E para quem conhece uma romã, né, eu acho que principalmente o músico aqui vai entender bem o que eu estou querendo dizer, mas a romã, ela é uma flor. Você conhece a romã, irmão? Então agora eu vou ter que ser o consultor agrícola para ele. Vou explicar bem o que é a romã, né, como é que é a romã, mas o pastor Paulo entende bem. O pastor Paulo sabe, né, alguns irmãos que devem saber a romã. Então ali batia, e com certeza havia então uma melhor harmonia no som. O som tinha uma harmonia melhor. Havia então uma campainha, uma romã, uma campainha, uma romã nas vestes sacerdotais. O povo então ficava lá esperando com que o sacerdote entrasse no tabernáculo, ou melhor, entrasse no Santíssimo Lugar para interceder por eles. Mas hoje foi desde a igreja neotestamentária, em Atos capítulo 2, a promessa dada por Joel foi então confirmada, e desde então nós temos agora o Espírito Santo, e cada um de nós passamos a ser sacerdotes. O que significa isso? Que nós temos um sacerdócio. Nós agora temos condição de chegar diante de Deus. Nós mesmos intercedemos e buscamos a Deus e podemos chegar até o Santíssimo Lugar. Porém, agora, embora nós não tenhamos as vestes sacerdotais daquele tempo, né, que tem muito mais coisas, se você depois quiser ler o texto, você vai ver que tinha muito mais coisas, muito mais aparatos nessas vestes sacerdotais. Mas como cristãos, nós temos as nossas vestes espirituais. Agora, como é que é essa veste espiritual? Que cada sacerdote, cada cristão, cada filho de Deus, cada filha de Deus tem que ter essas vestes sacerdotais, precisa estar amparado, precisa estar, né, equipado por essas vestes espirituais. Porque você é um sacerdote, você agora pode chegar até o Santíssimo Lugar, você pode ter uma comunhão com Deus. O Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha apenas nos sacerdotes ou nos profetas, né? E mesmo assim era em tempos específicos, né? Em momentos específicos. Por exemplo, o sacerdote ia fazer todo esse trabalho do Espírito Santo, ia lá, mas eles ainda não tinham o Espírito Santo sobre toda a carne.
Então o profeta, quando ia profetizar, o Espírito Santo entrava nele e ele profetizava, mas o Espírito Santo não... O único que alguns estudiosos vão dizer, né, que entende que poderia ter o Espírito Santo assim de forma mais permanente, era o rei Davi, né, que ele ora lá em Salmo 51 dizendo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. E quando ele ora isso, ele não está orando num momento em que ele estava fazendo algum prodígio, alguma maravilha, alguma profecia, alguma coisa assim. Ele estava exatamente pedindo isso no momento que ele estava mal mesmo, em um momento de pecado na vida dele, e ele ora dizendo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Fora isso, teologicamente a gente entende que os profetas, os sacerdotes, eles recebiam o Espírito Santo temporariamente, em momentos ocasionais, porém o povo não tinha o que você hoje tem, ou que você hoje pode ter, o Espírito Santo permanente na sua vida. Mas quando nós temos o Espírito Santo permanente em nossas vidas, nós precisamos entender que agora precisamos estar equipados com as nossas vestes espirituais. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, 9 e 10, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, 9 e 10, diz assim, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Amém? Amém. Vamos ver também Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu gostaria que você permanecesse aberto nesses dois textos, tanto 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, 9 e 10, como também Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Porque agora nós vamos entender como é que funciona então as vestes espirituais do cristão. Como é que o cristão precisa estar equipado com essas vestes espirituais? Eu gostaria que você contasse comigo, amém? Amém. Eu vou contar agora aqui e você vai contar comigo. Lá em 1 Coríntios 12 diz: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Eu vou falar os dons e vocês vão contar comigo, ok? Vamos lá? É dada a palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. A outro a operação de milagres. A outro a profecia. A outro o dom de discernir espíritos. A outro a variedade de línguas. E a outra interpretação de línguas. Deram quantos dons? Eu quero ouvir bem alto. Deram quantos dons?